Se você mora nos Estados Unidos e continua recebendo dinheiro do Brasil, seja aluguel, aposentadoria, lucros da sua empresa ou até mesmo investimento, provavelmente já se fez uma pergunta: eu vou ter que pagar imposto duas vezes? Pessoal, essa dúvida ela é extremamente comum. E o medo? Bem, ele é real, né? Afinal, ninguém quer ser tributado duas vezes, primeiro no Brasil e depois nos Estados Unidos. Esse vídeo eu estou fazendo justamente para explicar exatamente quando existe uma bitributação, quando ela pode ser evitada e, principalmente, o que você precisa fazer para não cair nessa armadilha fiscal, vamos chamar assim. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como o IRS e a Receita Federal enxergam essa situação e o que você precisa fazer para deixar tudo 100% regular, 100% dentro da lei. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito de residência fiscal. E eles são distintos, bem distintos nesses dois casos. No Brasil, eu tenho um vídeo só falando sobre saída fiscal, que depois vocês podem ver, mas no Brasil o ponto central é a presença física e o vínculo duradouro da pessoa no país. A Receita Federal ela considera que você deixa de ser residente fiscal brasileiro quando vive no exterior por mais de 12 meses consecutivos, desde que você comunique oficialmente essa saída. E esse processo você faz por meio de dois passos. A comunicação de saída definitiva do país, que tu faz no próprio site da Receita Federal, e depois a declaração de saída definitiva, que você vai entregar em fevereiro do ano seguinte à sua saída. Isso é essencial, porque se tu não faz essa comunicação, o Brasil continua te tratando como se residente fiscal você fosse e vai querer tributar tudo o que você ganha, inclusive nos Estados Unidos, na Itália, na França, em qualquer lugar que você obtenha renda. Já os Estados Unidos, o sistema ele é diferente. Lá a Receita Federal ela tributa com base na residência, em alguns casos, pelo que eu sei, acho que todos, com base na cidadania. Ou seja, se você mora lá, trabalha lá ou tem um green card, a Receita Federal entende que toda a sua renda ela é mundial, worldwide income, e é passível de declaração e, em muitos casos, de tributação. Pessoal, é justamente aí que as coisas começam a se confundir. É um sistema bem confuso, mas deixa eu traduzir. O brasileiro que vive nos Estados Unidos, ele pode continuar recebendo renda do Brasil de várias fontes, sem problema. Por exemplo, aluguel de imóvel, lucros e dividendos de empresa, aposentadoria ou até pensão, caso tenha, algum tipo de investimento financeiro, e ele também pode receber royalties ou rendimentos, caso ele tenha algum tipo de direito autoral, um livro, disco, alguma coisa, tranquilamente. Só que cada uma dessas rendas tem uma forma de tributação diferente. Algumas delas são tributadas na fonte, isso eu estou falando do Brasil, tá? Outras não. Mas todas elas precisam ser corretamente informadas no imposto de renda no Brasil. E, consequentemente, no imposto de renda lá nos Estados Unidos. Você precisa informar isso, tá bom? Agora, como o Brasil ele tributa quem mora fora? Quando você faz a sua saída fiscal do Brasil, os rendimentos que continuam vindo lá do Brasil, eles passam a ser classificados como renda de fonte brasileira recebida por não residente. Entenderam a denominação? É não residente. E nesse caso, o imposto ele é retido diretamente na fonte. Então, antes do valor chegar para você, o imposto brasileiro já foi descontado. O que isso quer dizer? Bem, deixa eu dar um exemplo. Se você recebe aluguel no Brasil, a pessoa que paga o aluguel ou a imobiliária que está administrando para você é mais fácil, ela é obrigada por lei a reter já os 15% de imposto no momento do pagamento. Então, o seu inquilino paga o aluguel, ele já retém o valor de 15% e faz o pagamento da DARF. Esse valor já é considerado imposto definitivo no Brasil.
Ou seja, você não precisa mais incluir nenhum tipo de rendimento em declaração brasileira. Você não é mais residente fiscal. Esquece declaração de imposto de renda. O mesmo raciocínio, ele vale para rendimentos e aplicações financeiras. E qualquer outro ganho que vem de qualquer fonte localizada no Brasil. Salário, dividendos de empresa, enfim. O imposto ele é recolhido lá e você recebe o valor líquido. Só que, aí que vem um detalhe, você precisa informar essa renda que você recebeu para o fisco americano, tá? Agora, vamos lá. Como que os Estados Unidos tributam isso? Do lado americano, o sistema americano, ele exige que o contribuinte que é residente declare toda a sua renda global, inclusive a recebida fora dos Estados Unidos. Então, o que tu recebe lá nos Estados Unidos, tu declara. Fora também. E existe um outro mecanismo importante, que ele é chamado Foreign Tax Credit, que permite deduzir o imposto pago em outro país, desde que esse tributo ele tenha uma natureza semelhante. Por exemplo, o imposto de renda no Brasil e o imposto de renda lá nos Estados Unidos, tá? Isso significa que, mesmo sem existir um tratado de bitributação formal entre Brasil e Estados Unidos, o sistema americano reconhece o imposto pago no exterior e autoriza que ele seja usado como crédito abatendo o que você já pagou. Resumindo isso em termos bem simples, se você pagou imposto no Brasil, você pode usar esse valor para abater o que seria devido ao imposto de renda americano. Assim, ele não é tributado duas vezes. Deixa eu trazer um exemplo prático, porque essa explicação eu acho que ela ficou um pouco confusa. Imagina um brasileiro que mora em Orlando. Ele aluga um apartamento em, sei lá, Florianópolis, por 5 mil reais por mês. A imobiliária no Brasil, ela é obrigada a reter 15% de imposto, ou seja, R$ 750 reais. Então, esse valor ele é pago para a Receita Federal do Brasil e o proprietário já recebe R$ 4.250 líquido, tá? Quando ele for declarar esse valor lá nos Estados Unidos, essa renda vai entrar como esse Foreign Income, renda de fora dos Estados Unidos. E ele vai poder lançar os R$ 750 reais como crédito, que tem um formulário próprio chamado 1116, para abatimento de impostos pagos fora dos Estados Unidos. Então, num exemplo, se a alíquota americana para aquele tipo de renda for de 20%, ele só vai pagar os 5% que faltam, pois os 15% já foram recolhidos no Brasil. E isso é o que impede a bitributação total. Mesmo na ausência de um tratado formal entre os dois países, você consegue utilizar esse mecanismo para abater parte do imposto já pago fora. Agora, o grande problema surge quando o brasileiro ele não comunica a saída fiscal do Brasil. Nesse caso, a Receita Federal ela vai continuar te tratando como residente fiscal. E o imposto americano vai fazer a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Resultado, você vai passar a ser residente fiscal em 2 países ao mesmo tempo. E isso pode gerar uma confusão enorme. Dupla tributação, tranquilamente, você é residente nos 2 países, CPF pode ser bloqueado, dificuldade para movimentar contas bancárias, bem, e talvez um risco de penalidade por omissão de renda. E lá nos Estados Unidos ou no Brasil, os 2 dão cadeia. Então, tem que tomar bastante cuidado. E tudo isso acontece simplesmente por falta de regularização fiscal. Algo que poderia ser resolvido, pessoal, com 2 cliques no site da Receita. Então, é algo importante e é algo muito fácil de se fazer. Então, respondendo a pergunta que dá título a esse vídeo, não, você não precisa pagar imposto 2 vezes. Se essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. Mas, nesse vídeo, eu quis trazer que a gente precisa entender como funciona a residência fiscal. Isso é a base de tudo. Regularizar a saída do Brasil e declarar corretamente a renda mundial nos Estados Unidos, usando o Foreign Tax Credit, para evitar qualquer duplicidade. Agora me fala aqui nos comentários. Você que mora fora e ainda recebe renda do Brasil, que tipo de rendimento que você recebe? Qual que é mais comum? Aluguel, aposentadoria, lucros que você tem de valores que tu recebe em dólar e aporta em real aqui no Brasil? Comenta aqui porque eu posso estar fazendo vídeos específicos para cada caso. Ou se tiver alguma dúvida e não quiser falar, me manda por e-mail. Aí a gente pode também estar conversando e eu posso estar tirando as dúvidas. Mas se quiserem entender como organizar a situação fiscal,
de forma segura, com planejamento tributário internacional? Bem, eu deixo meu e-mail aqui embaixo e a gente pode falar. Eu gosto de pensar que a Receita Federal complica e eu descomplico aqui no meu canal. Tá bom? Pessoal, meu nome é Felipe Martins, eu sou advogado no Brasil especializado em direito tributário, faço mestrado aqui em Portugal, na Lisboa, na área de direito fiscal, então é essa área que eu escolhi para atuar. Se esse conteúdo lhe interessou, dá um curtir para saber que esse tipo de conteúdo te agrada e se inscreva no canal para que você possa ficar por dentro das questões tributárias e, é claro, né, evitar de pagar o máximo de tributos. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo.